Vamos compartilhando aqui com o pessoal. Bem-vinda, Maria Júlia. Bem-vinda, Ariane. Bem-vinda, Rosângela. Ai, que bom. Gostei desse horário. Como que vocês estão, meninas? Tudo bem? Já te chamo, Rosângela. Esperar o pessoal chegar. Tudo bem, meninas? Que ótimo. 1º de julho, hein, pessoal? Tudo ótimo, né? Bem-vinda, Vilma. Veja. Bem-vindas todas. Pessoal, hoje é dia 1º de julho, já estamos na metade do ano. Imagina, metade do ano já acabou. Por isso que eu escolhi... Olá, Vitória! Então, estamos na metade do ano, pessoal. Por isso que escolhi o tema de hoje, que eu abordo muito nas minhas palestras, nos meus workshops, nas minhas mentorias individuais, nas minhas mentorias em grupo. Ok, hábitos. A importância de nós termos hábitos saudáveis, prósperos, para gerarmos resultados e destino que a gente deseja. Simples assim. Fácil? Não, não é fácil. Não é fácil conseguir hábitos novos, mas é possível. É possível. Essa é uma grande vantagem que é possível. Então, vocês conhecem aquela frase, não espere resultados diferentes se seus hábitos são os mesmos? Conhecem, né? Então, como que você vai ter um resultado diferente se você sempre faz a mesma coisa? Impossível, impossível. Não tem como, tá? Só que às vezes você não se percebe que você está fazendo sempre a mesma coisa, tá? Então, nosso objetivo, meu objetivo aqui com as lives, é para abrir a cabeça de vocês, no bom sentido, tá? Para fazer com que vocês pensem de maneiras diferentes. Porque às vezes a gente está naquele piloto automático e a gente faz sempre as mesmas coisas, faz o mesmo caminho para ir para casa, come as mesmas coisas e tem o mesmo resultado. Mas se a gente não está satisfeito com os nossos resultados, a gente tem que começar a ter escolhas diferentes, que são hábitos diferentes. Concordam comigo? Perfeito. Então, pessoal, quem ficar até o final da live vai ter um presente meu, tá? Mas tem que ficar até o final da live. Então, pessoal, vamos conversar, né? Vou dar a introdução, eu já vou chamar aqui a nossa... Vamos lá. Então, se você acha que o motivo de você não ter dinheiro, ou você não ter dinheiro suficiente, o problema é do governo, do pai, da mãe, da cunhada, do avô, não é. Olá, Angela. Oi, Tudo bem, querida? tudo bem? Agradeço o convite. Olá, pessoal que está aqui com a gente. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Então, eu estou dando a introdução, Rosângela, que muitas pessoas acabam culpando o governo, não é, pela crise, pela situação. Eles não têm culpa de nada, né? Digamos, culpa o patrão, digamos, o vizinho, enfim. Justificando porque a pessoa não decolou na vida, é ou não é? Não conseguiu ainda, opa, caiu. Normal, ao vivo é assim mesmo. Então, e as pessoas acabam se justificando para elas mesmas o porquê que elas não atingiram o que elas quiserem, que elas querem. Tô? Perfeito, Rosângela. Voltei. Perfeito, perfeito. E por que eu escolhi
eu estava conversando com a Rosângela qual o tema que a gente vai conversar, né, no dia 1º de julho. Rosângela, é um marco, digamos, seria uma segunda chance, entre aspas, das pessoas estarem atingindo as suas metas, certo? Oba, Carla, que bom que você veio. Então, seria hoje, a partir de hoje, psicologicamente, uma segunda chance das pessoas estarem atingindo as metas que elas se propuseram para 31 de dezembro do ano passado, certo? Porque a gente já está na metade do ano. Passou muito rápido e sempre passa rápido. E cada vez vai passar mais rápido ainda. Então, e as pessoas têm muitas dificuldades, os meus mentorados, eu tenho que enfatizar muito, eu enfatizo muito, dou aula extra sobre esse ponto, hábitos. Então, vamos começar a conversar, Rosângela. Sim. A Rosângela é uma super expert no assunto, por isso que eu chamei-a. Rosângela, então vamos começar. O que são hábitos? Então, os hábitos, né, mais baseado na questão que o dicionário coloca, é a maneira de você se portar no dia a dia, né, a maneira de ser, o fazer, o sentir, o costume, as regras, o modo, né? É a maneira permanente ou frequente de você comportar-se, mania. Mas, assim, o que é de fato na prática, né? É o que você faz cotidianamente a mesma coisa. Você levanta, vai escovar seus dentes. Então, os hábitos são coisas que você já nem pensa tanto para fazer. Inicialmente, quando você começou a ter algo na tua vida que modificou, primeiro você precisava ter aquela coisa mais mecânica, que é como dirigir. Agora eu vou ligar o carro, vou ligar, vou botar o cinto, vou acelerar, Então, passo a passo. Depois que o hábito é instalado, você não precisa mais ficar pensando em relação àquilo. Você age daquele modo já mecânico, né? Assim, não precisa mais... não mecânico, mas sem pensar. Vai lá e faz. Então, os hábitos, né, é uma forma de que o nosso cérebro também comece a gastar menos energia, para que a gente possa, de fato, estar fazendo uma coisa sem estar gastando tanto. Exatamente. É o que eu... Desculpe, só deixa eu complementar para o pessoal entender, para você que está com a gente compreender. Então, é aquela história que eu comentei nas lives anteriores, quem está seguindo, é a parte do nosso inconsciente, né? Que 95% do nosso dia a dia, né? Do que a gente pensa, né? A gente é dominado pelo nosso inconsciente, que é a parte do nosso cérebro mais devagar, digamos, ela obedece. Ela não é. Ele é um bom executor. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, para a gente ter bons hábitos, né? Como a Carla falou ali antes da questão, a gente já está na metade do ano, né? Que tipo de hábitos a gente já pode estar estabelecendo para que a gente alcance nossos objetivos, né? Como ela colocou, se você faz a mesma, parafraseando assim, se você faz a mesma plantação, como é que você vai querer colher novos frutos, né? Se você tem os mesmos hábitos, faz a mesma coisa, dificilmente você vai colher resultados diferentes, né? E hoje a nossa proposta aqui com a Carla é estar falando um pouquinho mais dos hábitos e esse impacto que tem na nossa vida, principalmente na área financeira, né? Os hábitos, como a Carla já vem trazendo em algumas lives que ela fala aí, em relação a essa questão, os hábitos é de extrema importância, é onde modifica tudo, né? Tu pode modificar teus hábitos tanto para você ter um corpo melhor, ter uma mente melhor, ter uma vida muito melhor. E quem de nós não está querendo sempre mudar para ter uma melhor finanças, né? Nossas melhores finanças, né? Uma melhor qualidade de vida. E isso passa muito pela nossa questão financeira. Exatamente. Digamos, e o que difere, na realidade, porque a maioria, todo mundo quer ter dinheiro, ou não é? E só 4% da riqueza está na mão de, ou melhor, 96% da riqueza está na mão de 4% das pessoas. Muita diferença. Então, isso quer dizer que realmente as pessoas têm dificuldade em acumular dinheiro, não é? Multiplicar o seu dinheiro, ou não é? Não, tem dificuldade primeiro para atrair esse dinheiro, manter e multiplicar. São 3 dificuldades. Certo? Isso é verdade. Então, hoje, nosso convite para vocês aí, né? Posso passar para a Carla primeiro, para depois ela passar para mim, né, Carla? Acho que eu cortei o raciocínio aí.
Mas então, digamos, então, o nosso objetivo é fazer com que você comece a ficar mais atento e reflita sobre a tua vida, né? Que tipo de hábito que você está tendo para ter o resultado financeiro que você tem hoje, né? Porque as pessoas acabam se acomodando, se acostumando com a rotina de trabalho, a rotina financeira, e realmente, se a gente quer galgar alguma estabilidade, né, no futuro ou no presente, né, para a gente usufruir, porque aqui é muito rápida a nossa jornada, né, Rosângela? Sim. Né? A vida não é só trabalhar e dormir, né? A gente, por que não? Né? Não a ponto de ser materialista, ganância não. Mas, digamos, querer ter dinheiro. Isso não tem coisa, não tem nada de errado com isso. A pessoa tem ambição. É A ambição é positiva, mas a ganância é errada, é negativa, certo? Então, por que as pessoas têm essa dificuldade, Rosângela, para ter hábitos em relação à vida financeira? Fica na zona de conforto, como a Maria Júlia falou, também. E o que mais, pela tua experiência, assim, o que prejudica as pessoas a desviarem, assim, dos objetivos delas? É que no primeiro momento, assim, quando tu vai modificar a sua rotina, o teu cérebro, ele te sabota, né? Ah, eu vou acordar uma hora mais cedo, ou eu vou começar a poupar dinheiro. Vai acontecer mil coisas para que você não modifique, porque o cérebro, ele é preguiçoso, né? Então ele quer que tu faça o mesmo caminho, ele quer que tu coma a mesma coisa, que tu faça a mesma coisa, porque assim não gasta tanta energia. No entanto, quando você vai estabelecer um novo hábito, você precisa, no primeiro momento, como eu falei, igual dirigir carro, é treinar, que depois ele fica tão fácil, tão simples, que você não precisa mais ficar gastando energia pensando de que forma que você vai fazer. Então, assim, hoje, nossa proposta, né, vai ser uma live um pouquinho mais curtinha, porque amanhã a gente quer dar uma continuidade, e quer que vocês que estejam aqui possam também refletir com a gente em relação a essa questão dos hábitos e o que já pode estar fazendo para melhorar em relação à tua vida financeira, né? A Vilma, semana passada, falou um pouquinho em relação às finanças, né? E hoje eu venho contribuir um pouquinho em relação a esses hábitos, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa estar perguntando em relação aos hábitos, por que eu não consigo estabelecer um novo hábito, né? O que eu preciso fazer para estar estabelecendo? Primeiro, a questão dos pensamentos, aonde eu quero chegar, né? Eu estou contente com a minha vida financeira hoje? Eu estou contente, está tudo bem. Mas se eu não estou contente e estou querendo modificar, como eu posso fazer, né? Primeiro, modificando a questão dos pensamentos, em relação a isso, colocando novos hábitos. A primeira pergunta, eu acho que a gente pode fazer para vocês irem pensando em relação a finanças, você sabe quanto que você ganha? Né? Você sabe quanto gasta por mês? Para saber isso, tem um hábito envolvido. Que tipo de hábito é esse? Primeiro, você tem o hábito de conferir se você trabalha com fixo, de quanto que você recebe mensalmente. Às vezes tem vários descontos e outras coisas que você não sabe exatamente quanto que você ganha, né? Se tu trabalha informalmente, aí se tu não tem um controle, fica muito mais difícil. Você tem o hábito de registrar? Acho que um dos hábitos iniciais que a gente pode estar falando aqui, né, Carla, é a questão de você saber quanto ganha, saber quanto gasta e de que forma você vai fazer isso. É registrando. Se você não tem o hábito de registrar, dificilmente você sabe quanto que entrou e quanto que saiu. Então essa é uma das primeiras dicas aí que eu trago, é a questão do hábito de registrar. Registre. Primeiro momento, né? Só complementando, pessoal, se você não tiver uma planilha, tá? Eu posso mandar para vocês, né? Ou a Rosângela manda um direct para nós, a gente manda uma planilha para vocês, porque o número 1 é o diagnóstico. Você tem que saber o que entra, o que sai, para você saber qual que é teu objetivo depois, e o que você precisa fazer para estar atingindo o teu objetivo financeiro, né? Porque senão não tem como você entrar num outro hábito diferente se você não sabe nem o que está acontecendo aqui agora na tua vida. É impossível. E não adianta, não é mais ou menos. Não, tem que saber com certeza. Né? Porque as pessoas é o hábito, né?
O hábito Aham. de registrar, porque quando, como tu falou, quando eu registro, quanto que eu recebo, quanto que eu gasto, né? Se eu sou autônomo, quanto entra, quanto sai, qual é o meu custo básico, fica muito mais fácil, né? Eu já sei um diagnóstico e eu já sei minimamente quanto que eu tenho que, se eu for autônomo, quanto que eu tenho que receber para me pagar os custos básicos, né? E também esse orçamento, né? Orçamento diário. Então, primeiro o hábito é registre. Tem o hábito de registrar. E assim, isso é para quem está iniciando, registre, e depois tem o hábito, como tu falou, das planilhas, né? Você fazer o orçamento. Eu tenho o hábito de registrar, mas também assim, eu posso gastar R$ 200 em X, por exemplo, R$ 200 para roupa, 600 para alimentação. Já tem, eu sempre falo para os meus atendimentos assim, o registro inicial, ele é extremamente importante. No entanto, é como se você estivesse dirigindo um carro, mas você está olhando pelo retrovisor, quando a gente não tem Uhum. orçamento ainda. Então, assim, eu estou registrando, eu estou olhando para o retrovisor onde eu já passei. No Sim. entanto, depois, no segundo momento, eu continuo registrando, mas eu já sei quanto que eu vou gastar aproximadamente em cada área, né? Principalmente a Uhum. questão do orçamento. E essa questão do orçamento nas planilhas, aí, por exemplo, a Vilma tem uma planilha bem bacana, e que a gente pode estar. Ela colocou à disposição também, a Carla também colocou à disposição para que possa estar fornecendo dos orçamentos. Como que eu posso mapear exatamente onde eu vou gastar, né? Tem a questão Eu- de eu Só, saber quais são os meus gastos mínimos, né? só complementando, essa planilha, que inclusive é da Vilma que eu estou usando, é muito legal porque ela marca um gráfico. Ó, tipo, do meu salário está indo 40% na alimentação, 30% no lazer. Entende? Você tem uma noção macro da onde está sendo a tua válvula. Uhum, Entende? Né? Então eu isso mando mesmo. para quem me mandar, quem A quiser, Carla, a Carla tá pedindo aí. tá? Pessoal, mandem pra gente, né? Mandem pra gente que a gente envia, né? Também tem uma planilha aqui, acho que essa planilha da Vilma é bem bacana, mas tem outras planilhas que é possível encaminhar. Então, assim, no segundo momento, eu acho assim, tem o hábito de registrar, né? Que é uma coisa que aparentemente parece simples, mas se você não fizer diariamente, você se perde. Então, assim, Ou, como desculpa, é que tu pode Rosângela, fazer? Como é que tu pode fazer? Tem um bloquinho dentro da tua bolsa, gastou, uhum. anotou. Isso já facilita muito, porque confiar na memória, a gente diz, não, depois eu vou anotar, e você já não lembra mais. Se você não guardou canhoto, ou não pegou nem um extratozinho, é difícil você lembrar, porque são tantas outras coisas que a gente vai fazendo que passa, né? Exatamente, mas só complementando. A gente pode coletar os tiquezinhos de cartão de crédito e anotar no próprio, às vezes, celular, né? Os gastos, e de repente, tipo, no domingo ou no sábado, você joga na planilha. Não precisa jogar todo dia. É ou não é, Rosângela? Acho que fica até mais Sim, fácil, né, Vilma? A Vilma, que é nossa expert financeira aqui, né, Vilma? mas Concorda comigo? a questão de você estar anotando diariamente também facilita ao teu cérebro para que você grave mais, porque quando a gente faz e-mail digital, também é uma ferramenta bem bacana, mas é importante que você, quando é a primeira vez que você vai fazer o diagnóstico, você tenha mais clareza, porque depois passa tão despercebido em relação, né? A primeira vez que você vai fazer, registre manualmente, porque isso vai te ajudar muito a ter clareza, né? Porque o cérebro está escrevendo, né? Então, principalmente com a caneta azul, assim, no papel branco, para você ter mais clareza. E aí depois você vai se adaptando da melhor forma possível, né? Como a Vilma está colocando aqui, tem aplicativo de celular, tem N possibilidades de você estar colocando, registrando os seus gastos e quanto que você ganha. Então, acho que uma outra coisa em relação à questão dos hábitos, né? Eu vou convidar vocês também a estar pensando assim, tá? Eu tenho o hábito de registrar. O que mais que eu posso fazer de hábito para que possa me ajudar na vida financeira? Uma das questões é sempre faça lista. Vai ao Uhum. mercado, tenha o hábito de fazer lista. Não confie na tua memória e muito menos, tipo, se você estiver com fome, acho que um hábito antes de você ir fazer compras, né?
Sempre se alimente. Parece às vezes assim, nossa, Rosângela, mas que simples. Como assim me alimentar antes de fazer compra? Vocês não têm ideia da diferença que faz isso. Esse hábito de você sempre se alimentar antes de fazer compra vai te fazer uma economia muito grande. Porque se você está com fome e vai fazer compra, principalmente no supermercado, você já chega lá, você compra tudo que você possa imaginar, sai do supermercado, come uma coisinha de nada e fala, ah, já não estou mais com fome. Mas em compensação, o teu bolso já está vazio. Então, tenha sempre o hábito, né, de comer antes de você fazer compra. É simples, mas isso faz uma grande diferença, né? E para ir no mercado também, assim, faça uma lista. Faça uma lista, primeiro que você já vai identificar o que você, que está com, às vezes está vencendo, que você nem utilizou. Muitas vezes está assim, não, eu já tenho tal coisa, ou não tenho, mas não confie na memória. Anotem. Olhe, isso já vai fazer você identificar o que está com validade já por vencer ou vencido, o que você precisa e o que você não precisa. Isso tem ajudado muito. Falo de experiência, assim, dos atendimentos que eu tenho. Nossa, isso considerável, teve um valor significativo na renda das famílias, porque achava assim, eu vou no mercado e eu vou comprar arroz, feijão. Chegava em casa já tinha, então assim, às vezes jogava fora, porque estava em validade, principalmente farinha, essas coisas, né? E ajuda muito, né, quando você já sabe o que você vai comprar, e principalmente quando sai de casa alimentado. É uma dica super simples, né? Fácil de fazer, mas financeiramente ajuda muito. Exatamente. E outra modalidade também que ajuda bastante, o jejum intermitente, né? Que faz bem para a saúde e economiza muito, né? Tipo, eu pulo da manhã, por exemplo. Nossa, diminui muito meus custos. É impressionante, faz bem para a saúde, né? A gente mantém o peso, é super bom. Aí, como a Vilma falou, é simples, mas precisa de disciplina. E disciplina a gente consegue o quê? Com repetição, repetição, repetição. Como a neurociência fala, a gente tem que fazer uma trilha neural no cérebro. Imagina isso. Isso não é de um dia para o outro, pessoal. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É um processo. É um processo. Isso mesmo, né? Tem linhas que falam 21 dias, mas realmente, para a gente efetivar um hábito, né, tem que ser tipo uns 3 meses, assim, para realmente você incorporar, ter uma conexão neural realmente bem feita, né? Porque 21 dias, todo mundo fala 21 dias, mas 21 dias é o começo para você ter um hábito saudável. Concorda, Rosângela? Sim, é porque tem algumas pessoas que elas conseguem, de fato, abrir essa trilha neurológica de que aquilo já faz parte da rotina. Mas tem outras pessoas que precisam de mais tempo, né? Então faz 21 dias, se não está na rotina, repete mais 21 dias. Até que isso, de fato, faça parte da tua rotina, né? Então, como a Vilma colocou ali, são coisas super simples. A questão é você estabelecer e fazer isso diariamente, ou sempre que você vai fazer, por exemplo, compras. A questão, o simples que é o perfeito, né? O simples é que faz a nossa vida ser ainda mais simples. No entanto, tem que ter disciplina, tem que fazer parte dos nossos hábitos diários. E aí, assim, uma outra sugestão que eu coloco para vocês, né? É de como é que vocês têm o hábito em casa, né? Que pode ajudar muito financeiramente. Que tipo de hábitos você tem que favorecem as tuas finanças? Você tem o hábito de estar sempre revendo as tuas contas, revendo as contas que às vezes você nem está utilizando, tem internet ou tem o TV paga, vários gastos que às vezes você vai tão no automático, pagando boleto, pagando boleto, pagando boleto, e tem coisas que você paga e nem utiliza. Então, sempre está revisando. Não adianta só estar registrando e não estar olhando para a minha planilha e identificando os custos que eu estou tendo e se de fato isso está me favorecendo. Então, olhar a planilha e ver, isso eu estou usando? Isso está sendo bom para mim? Se não está sendo, renegocia, retira. Isso vai ajudar muito você aí
a ter às vezes, uma melhor qualidade de vida, porque você vai estar utilizando esse dinheiro para fazer coisas que você gosta e coisas que vão te favorecer, né? Às vezes se capacitar melhor para ganhar mais, ou fazer alguma atividade de lazer para que também o teu cérebro dê uma relaxada, dê uma descansada e possa também assimilar e pensar em coisas que te façam bem, né? Perfeito, bem colocado, é bem isso. A gente tem que valorizar o dinheiro. E outra coisa, conferir as faturas do cartão de crédito, viu? Volta e meia tem algum valor ali que você não reconhece, é comum. E daí as pessoas, não, é pouquinho, deixa, eu vou deixando, né? Preguiça, às vezes, de ligar, entrar em contato com o 0800, ficar esperando. Mas, gente, se a gente não valorizar o nosso dinheiro, é ou não é? A gente tem que valorizar, se a gente vai porque, falando de física quântica, né, o dinheiro é uma energia de infinitas possibilidades. Quanto mais a gente valorizar e realmente fizer com que a gente atraia cada vez mais, e a gente mantenha o que a gente tem, e a gente fizer de tudo para multiplicar isso, é a lei ação e reação. Simples assim, né? Porque daí tem aquela teoria que mesmo se você achar 1 centavo no chão, você tem que pegar. Conhece essa, né? Sim, ficar super feliz. É bem isso, ficar super agradecido. Feliz, agradecer e falar, nossa, que bom. Aonde estão os próximos, né? Que eu vou receber. É a lei da abundância, pessoal, né? Tá isso mesmo. Energia. Não tem como negar isso. Mesmo, Carla. Eu acho que isso é uma das dicas bem bacanas, que assim, eu vou falar hoje, a gente vai falar amanhã e vou reforçar. É um hábito que a gente deve ter sempre, é o hábito de agradecer. E primeiro, assim, o hábito de vocês enxergarem, porque muitas vezes, quando eu vou atender alguém, as pessoas têm o hábito de reclamar o tempo todo. Porque eu não ganho bem, porque a minha vida tá difícil, por conta disso, daquilo outro. No entanto, pode ser que a vida esteja dessa forma, mas você poderá utilizar os hábitos a seu favor para que você tenha uma vida melhor, né? E como é que a gente começa isso? Primeiro, identificando o que não tá bom e olhando o que a gente já tem, né? Principalmente, começando a agradecer o que tem. Como a Carla falou, quem não vibra com 1 centavo, dificilmente vai vibrar com 100 reais. Aí tu pode dizer assim, Rosângela, é muito diferente. Não é não, porque o dinheiro, ele é só um papel, uma moeda. Ele é uma energia condutora, né? Para mim, ele é uma energia incrível e maravilhosa que faz a gente acessar o melhor, né? Comidas boas viagens, bons cursos. No meu caso, tem me proporcionado fazer bons cursos. Muitas vezes as pessoas falam, Rosângela, mas dinheiro não é tudo. Não, dinheiro não é tudo. Mas ele te facilita um grande passo, assim, né? Te facilita, te encurta o caminho. E muitas pessoas falam também assim, o dinheiro ele não leva desaforo para casa, né? Por exemplo, de 1 centavo. Eu achei 1 centavo. Só 1 centavo, nem vou nem pegar. Como tu falou, a lei da atração. Não vai vir mais, porque se tu não deu bola para 1 centavo, exatamente, não vai vir 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, né? É o quanto você olha para aquilo, agradece, ou você repele aquilo, tipo, não, eu não quero, mas não quero isso. Ele não interessa a quantidade, né? Exatamente, é questão de mindset, é ou não é? Porque realmente tem estudos, pessoal, que muitas pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria federal e perderam a loteria, qualquer loteria, né? Enfim, perderam tudo. Por quê? Porque tinham aquela mentalidade de gastar tudo. Eles não tinham a mentalidade de saber economizar. Então, na realidade, o principal tem que mudar a mentalidade, né, Rosângela? Isso mesmo. Galgar e galgar. Não é só ganhar. Não adianta ter só dinheiro, pessoal. Tem que saber manter e multiplicar. E para isso tem que mudar a mentalidade, que é o mindset. Né? O dinheiro é um facilitador, como o pessoal que está falando. Sair dali da casa montado, tá. O pessoal está participando, é bem isso. Mas entender como realmente uma energia de infinitas possibilidades. Né? Você pode fazer um bem muito mais quem tem dinheiro,
É uma, as pessoas mais filantrópicas do mundo são os milionários, os bilionários. Né? A gente tem 42 bilionários no Brasil. Né? Então, por que não, né, a gente aprender a lei da atração a favor, é ou não é, Rosângela? Para a gente atrair Isso mais, mesmo. para poder dividir, todo mundo ser mais feliz e aproveitar melhor a vida, né, de uma forma positiva, sadia. Né? E eu Aproveitando. acho que assim, Pode falar. acho que também a gente pode estar pensando o que eu tenho feito em relação aos hábitos, né? Você tem o hábito, por exemplo, de estar conferindo, a gente falou da questão dos extratos do cartão de crédito, mas você tem o hábito de estar conferindo todas as suas contas, o que entra, o que sai. Muitas pessoas pagam taxas no banco que nem sabe para que é, se precisaria, muitas vezes nem precisaria ter aquela taxa, né? Antes de eu conhecer isso, pagava taxa. Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais finanças, tem muitos bancos aí que ofertam contas, tanto contas digitais quanto físicas, sem taxas, né? E quando a gente tem o hábito de conferir quanto que a gente está pagando, isso a gente já começa a identificar coisas que a gente não precisa. Taxa de banco, e às vezes até desconto que é feito na nossa conta e que a gente não faz ideia de onde que foi. 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, mas é dinheiro, né? É dinheiro que está deixando de te facilitar alguma coisa. 1 centavo aqui, 2 ali, 5, né? Uma das outras sugestões que eu falo em relação aos hábitos, primeiro, quem tem dinheiro, ele pode já sempre ter o hábito de negociar. Vou comprar algo que é possível pedir desconto, peça desconto. Tenha o hábito de pedir desconto. Ninguém vai chegar e dizer assim, olha, Rosângela, eu estou vendendo essa geladeira aqui, mas se tu pagar à vista, eu vou te dar ainda mais 5%. Eles ofertam o valor e aí depois, no desenrolar da conversa, se você não fecha no primeiro momento, eles te oferecem, olha, mas se tu pagar com 5%, se tu pagar à vista, eu vou te dar 5%, 10%. Então, tu tem mais poder de barganha. Então, um dos hábitos que vocês podem colocar na vida de vocês é, peça desconto. Tenha dinheiro, tipo, se tu tiver dinheiro vivo, muitas vezes é muito mais fácil. Isso tu vai ver assim, muitos investimentos não dão essa porcentagem que você vai ganhar, às vezes, numa compra à vista. 5%, 10%. É mais dinheiro que está sobrando para que você possa aproveitar de uma melhor forma possível, né? Então, veja no teu dia a dia. Os teus hábitos te ajudam a aumentar a tua conta bancária, ou ele diminui muito a tua conta bancária. Muitas coisas tu pode fazer no dia a dia. Principalmente em casa. Observar a questão de luz. Alguns falam assim, você é sócio da Celesc. Aqui em Santa Catarina é a Celesc, né? Mas é a operadora de luz aqui, né? Uhum. Deixa a luz toda acesa. Água ligada. Isso também tem um impacto grande. É como se o teu dinheirinho, se uma água ligada, além de estar prejudicando a natureza, está indo para o ralo o teu dinheiro, literalmente. A água e o dinheiro. Então, alguns falam assim, mas eu tenho taxas, né? Aqui no Brasil a gente paga taxas. Ou taxas um pouquinho maiores quando gasta mais. Mas independente disso, você vai estar colaborando para o planeta e vai estar colaborando para o teu bolso, né? Então, quais os hábitos que você tem em casa? Você cuida do tanto de água que você deixa escorrendo, das luzes que deixa acesa, várias coisas que tu pode fazer. A questão do banho, às vezes eu falo sempre nos atendimentos assim, o banho, tem muitas pessoas que às vezes preferem tomar um banho mais demorado, porque isso vai fazer com que ela relaxe e ela não precisa comprar um remédio, por exemplo. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então os hábitos vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que às vezes precisam tomar um banho mais demorado porque talvez seja um dos poucos momentos que ela tem para ela. Mas tem outras pessoas que aquilo não acham importante, então já vai economizar um pouquinho mais, né? Então, não é uma coisa assim, né? Os hábitos não é uma coisa assim fixa. Tem pessoas que vai dizer, não, para mim isso não dá. Mas para outras pessoas falam, não, isso para mim dá. Então, vai adaptando e vai identificando o que fica melhor e o que fortalece ainda mais as tuas finanças. E possa ajudar um pouquinho mais, né? Não, bem colocado, é bem isso. Essa consciência, né, que é fundamental. E mais do que nunca o planejamento, né? Se a gente tem o hábito
de planejar, tudo fica mais fácil. Você consegue, Sim. digamos, economizar aquele dinheirinho que você poderia estar gastando em uma coisa boba. Você pode esperar mais um pouco, juntar esse valor e fazer uma viagem, né? Assim, ter essa noção, ter esse autoconhecimento, o que faz sentido para mim, né? O que realmente é importante, que valor é importante para mim, né? E correr atrás disso e arranjar fontes para valorizar e para tornar real esse teu sonho, né? Não, É verdade. imaginar, não é para mim isso. Por que não? Né? Por que não é para você poder viajar? Né? Mas tem que saber, digamos, fazer planejamento e não ter paciência, concorda? As pessoas são muito impacientes, Rosângela. Né? O brasileiro tem esse perfil. O brasileiro é muito impaciente. Né? Tem que ter uma paciência para fazer investimento, para esperar os juros compostos, os filhotinhos darem filhotinhos para você aproveitar. É ou não é? É um processo. É verdade. Né? Não é assim. Tô olhando aqui uma pergunta. Deixa eu ver quem colocou. A Hilda, né? Atena, né? Acho que é Atena. A Atena colocou que os bancos cobram para ter conta corrente, cobram uma taxa, né? Atena, nem sempre, nem todos os bancos cobram, tá? Eu sou correntista, por exemplo, do Banco do Brasil, aqui no Brasil, e tô conversando com o gerente, dependendo da tua conta, você não paga. Então, procure um banco que você não precise pagar, mesmo tendo uma conta corrente. Hoje em dia tem muitas ofertas. E assim, se o banco não quiser fazer, muda de banco, né? Às vezes a gente tem muita aquela questão de ficar presa num banco, né? Porque esse banco aqui é tal, eu tô acostumada. Mas começa a olhar outros bancos que pode te ajudar. Então, assim, conversa com o teu gerente, como a Maria Júlia colocou ali. Eles nunca vão te ofertar de cara, assim, já benefícios. Ou às vezes eles podem te ofertar assim, vou te cobrar uma taxa, que existe uma taxa pequenininha que tem uma taxa do Banco Central que ela é 12,10, se eu não me engano, que ela qualquer banco pode ter. Então ela diz assim, eu quero aquela taxa lá do Banco Central, que ela é um pouco mais barata e ela te dá algumas possibilidades também. Mas conversa com o gerente, assim, normalmente eles estão dispostos a te ofertar outras coisas, se você perguntar e questionar, né? Agora, se tu falar e dizer, não, tá tudo bem, ou às vezes eles te cobram a taxa, mas te dão mais TED, mais algumas cestas ali, alguns complementos nessa cesta, tá bom? É bem isso. E hoje em dia, o marido é gerente do Banco do Brasil. Então, melhor ainda, já fala com ele que vai achar umas brechas aí. Ou se não, muda de banco. Exatamente, simples assim. Negócios à parte, é ou não é, Hilda? E hoje tem banco digital, né? Muitas agências estão fechando, pessoal, né? Muitas corretoras estão avançando, estão crescendo, XP, entre outras, né? E muitos bancos digitais que não tem taxa, pessoal. Muito legal. Isso é verdade. Amanhã, né, Carla? Amanhã acho que a gente vai estar falando um pouquinho mais em relação à questão dos hábitos. Hoje a gente trouxe um pouquinho mais da questão dos hábitos do dia a dia, dessa questão de o que você pode estar... Não, vai com calma. Não, pode com carinho. Sempre é possível. Falando dos hábitos mais rotineiros, né? De você fazer compra, do dia a dia na sua casa, de você estar registrando, de você estar tendo o hábito de saber quanto ganha, quanto gasta. Mas amanhã eu queria convidar vocês que estão aí para que a gente possa falar um pouquinho mais em relação aos hábitos e principalmente nessa questão. Já vou deixar uma pergunta aqui, não sei se a gente já está encerrando a live, né? Mas para vocês pensarem amanhã. Quem que vocês pagam primeiro quando vocês recebem? Amanhã a gente vai estar falando sobre isso, né? Quem é que você paga primeiro quando você recebe? É a tua conta de luz, de água, o teu aluguel? Qual é a coisa mais importante que você paga primeiro, né? E amanhã, para deixar um convite aí para vocês estarem com a gente amanhã e divulgarem um pouquinho. Chamem amanhã mais uma, duas pessoas, que eu acho que vai ser bem bacana, né? E amanhã a gente vai estar falando também assim, você tem o hábito de fazer o dinheiro trabalhar para você ou você tem o hábito de correr atrás do dinheiro? Então a gente vai falar um pouquinho em relação a isso, né?
E também, se você tem o hábito de estar destinando o seu dinheiro, que é o orçamento que a gente falou antes, né? O dinheiro, já dá um pouquinho de amanhã assim. Se o dinheiro não tem destino, ele vai para qualquer lugar. É como se você estivesse pensando assim: vou sair para uma viagem e que eu não sei para onde eu vou. Então eu vou pegar qualquer estrada. Da mesma forma, o dinheiro, ele tem que ter um destino. Então amanhã a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Quem que você paga primeiro? Você tem o hábito do dinheiro trabalhar para ti ou você está correndo atrás do dinheiro? E assim, principalmente como a gente já falou hoje, né, Carla? Você tem o hábito de agradecer? A gratidão é uma ferramenta extremamente importante e você diz ao universo ou a Deus, ou o que você acredita, que eu quero receber mais disso. Exato. E se você só reclama, você diz 2 vezes que você quer receber aquilo. Então, amanhã a gente vai estar falando sobre isso, né, Carla? Exatamente, exatamente. Nossa, esse negócio do reclamar 2 vezes. Você que reclama da tua situação financeira, por favor, mude, transforme em agradecimento. Você vai fazer um favor para você e depois você vem nos contar. Porque realmente isso mesmo. Não é? É fato. Isso é verdade. Isso é verdade. É impressionante, impressionante. Então, pessoal, vocês que ficaram até o final, coloquem o e-mail de vocês ou me mandem no direct, que eu vou mandar o meu e-book para vocês de presente. Ah, que bacana, Carla. Bem legal. E amanhã a gente vai aprofundar mais, né? Então pense, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, em relação a esse assunto que todo mundo tem interesse, não é, de aprender mais, Rosângela, extremamente Isso importante. É verdade. Né, bem no meio do ano, né, para a pessoa dar aquele chacoalhão. Poxa, será que eu estou no direcionamento correto das minhas finanças ou não? Né? O legal é que dá para recomeçar, pessoal. Não fiquem desesperados, dá para recomeçar. A gente pode reaprender e está tudo bem. A gente também tem a Vilma aqui, que ela o blog Carteira Cheia, que também ela tem muitas dicas sobre finanças. Então, a gente está repleto de pessoas para nos ajudar. Então, basta a gente fazer a nossa parte. Simples assim. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, pessoal, obrigada. Obrigada, Carla. Prazer, eu que agradeço, Rosângela. Adorei, foi ótimo. A gratidão por vocês estarem aqui também, nos prestigiando. Então, amanhã já convidem, pessoal, outras pessoas para estarem com a gente aqui aprendendo e para a gente disseminar esses conhecimentos, né, que é base, porque é justo, né, é uma energia tão poderosa do bem. É verdade. Dinheiro é uma energia poderosa do bem, mas a gente tem que entender como que funciona, tá bom? Então, obrigada, meninas. Então, beijo. Até amanhã. Ótimo dia para vocês. Beijo. Tchau.